Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19. Então, está escrito assim, ó: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, o que você diria de mim se eu chegasse aqui afirmando que você tem que acumular tesouros na terra? Seria isso certo da minha parte? É claro que não. Porque eu estaria ensinando algo que é contra as sãs palavras do Senhor Jesus, que disse isso aqui. Ele disse, ó: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, eu seria alguém que estaria ensinando coisa errada. E mesmo assim, se eu ensinasse isso, que as pessoas têm que acumular tesouros na terra, sim, algumas pessoas com certeza iriam dar crédito ao que eu estou falando, iriam começar a acumular tesouros na terra. Mesmo que a palavra do Senhor Jesus aqui dissesse para não fazer, mas eles iriam dar mais razão a mim do que as sãs palavras do Senhor Jesus. E é aí que está o grande erro, que ninguém pode cometer. Então, não importa quem seja, você não pode dar ouvidos a alguém que ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, como essa que eu li aqui. Então, é preciso concordar com o que o Senhor Jesus disse. Isso significa o quê? Que você não pode acumular tesouros na terra em tempo algum. Nenhum motivo pode justificar que você possa acumular tesouros na terra. Porque o Senhor Jesus disse bem claramente para não fazer isso. Então, o que você tem que fazer é não acumular tesouros sobre a terra em tempo algum. Essa é a sã palavra do Senhor Jesus para você e para mim hoje. Então vamos cumprir essa palavra, porque assim iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui outro texto que está no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 15. Então, o Senhor Jesus disse assim, ó: Preveniu-vos Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, se eu chegasse aqui e dissesse: você não precisa se guardar do fermento dos fariseus e nem de Herodes. Você pode deixar que esse fermento de Herodes e dos fariseus possam te levedar. Você pode fazer isso. Mais uma vez, eu estaria sendo contra as sãs palavras do Senhor Jesus e contra a sã doutrina dele. E se eu dissesse isso, ou se qualquer outra pessoa dissesse isso, possivelmente algumas pessoas iriam sim se envolver com o fermento dos fariseus e de Herodes. E muitas pessoas seriam arrastadas por homens pervertidos que estivessem falando isso. Poderia ser eu, poderia ser você, enfim. Então, fica claro que é errado fazer isso. É errado ensinar algo que é contrário àquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ou aquilo que o Senhor Jesus advertiu, como está escrito aqui, ó.
preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, é preciso se guardar desses fermentos. Por quê? O Senhor Jesus sabe que esses fermentos na vida de alguém pode prejudicar em muito a vida da pessoa. Pode levedar, pode estragar, pode apodrecer. É coisa ruim. E você tem que guardar dessas coisas ruins. Que no caso aqui seria o fermento dos fariseus de Herodes. Então, ninguém pode ensinar ao contrário disso em tempo algum. Nem você, nem eu, nem ninguém. Essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vou ler aqui, ó. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. Está escrito assim, ó. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, se eu chegar aqui e disser, não, você tem que ser avarento sim, você pode se apegar à avareza, você pode ter esse apego demasiado ao dinheiro, isso é bom, é certo a se fazer. Se eu dissesse tal coisa, eu estaria sendo contra a sã doutrina e principalmente contra as sãs palavras do Senhor Jesus que ele disse aqui. Porque ele disse assim, ó. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então, ele está falando claramente que tanto você como eu devemos ter cuidado e nos guardar de toda e qualquer avareza que possa existir. Qualquer pessoa que ensine ao contrário disso, essa pessoa está errando em muito e está fazendo muitas pessoas a tropeçarem. Porque possivelmente quando alguém disser algo contrário a isso que o Senhor Jesus falou aqui, vai ter pessoas que vão dar ouvidos a ela e vão começar a ser avarentas. Esse é o grande erro em que muitas pessoas caem facilmente. Mas o objetivo aqui não é fazer alguém tropeçar por causa disso. Pelo contrário, é para alertar a pessoa, é para fazer a pessoa dar razão às sãs palavras do Senhor Jesus. E rejeitar tudo que for contrário a essa palavra que o Senhor Jesus disse aqui, a respeito da avareza. A avareza não pode existir na sua vida e nem na minha vida em tempo algum. É algo totalmente errado. E algo errado tem que ser expulso de nossas vidas. Tem que ser repelido, temos que ter repugnância contra essas coisas erradas. Então, isso é algo sério demais. A palavra que o Senhor Jesus disse aqui, ele disse com seriedade. Não é brincadeira. Então, é preciso entender isso hoje. E agora eu vou ler aqui um próximo texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 21. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 21. Já estou assim, ó. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então, se eu chegar aqui hoje e disser que nós temos que adorar ao Senhor no monte, ou em Jerusalém, se referindo ao templo de Herodes. Não, nós temos que adorar a Deus no monte e dentro de templos construídos por mãos humanas. O que você diria? Você diria que eu estivesse certo
ao falar isso? Possivelmente não. Ele não estaria certo. Ninguém está certo quando diz que se deve adorar a Deus em monte ou em Jerusalém, mas se referindo ao templo de Herodes, que era lá que as pessoas iriam adorar. Então, eu não posso dizer o contrário disso em tempo algum. Eu tenho que concordar com essas palavras do Senhor Jesus. E aí ele prossegue o texto aqui, né, dizendo, ó, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, se eu dissesse também aqui que isso é errado, ou seja, que Deus não está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando pessoas que o adorem em montes e em templos construídos por mãos humanas. Seria errado da minha parte afirmar isso, porque eu estaria afirmando o contrário do que o Senhor Jesus falou. Ou seja, eu não estaria concordando com as sãs palavras dele, com a doutrina dele. Isso é errado, pessoal. Não tem cabimento algum alguém fazer isso, a não ser que ele tenha má intenção. Que ele esteja tão pervertido que começou a ensinar outra doutrina e a não concordar com essas palavras do Senhor Jesus. Esse é o erro que não pode ser cometido. Mas, infelizmente, muitas pessoas cometem hoje. Muitas mesmo. E, com isso, elas estão arrastando muitas pessoas atrás delas. Essa é a verdade. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Ninguém, em tempo algum, pode ensinar outra doutrina e nem concordar, ou melhor, e nem discordar das santas palavras do Senhor Jesus. O homem que faz isso é pervertido, é falso, é um falso profeta, é um falso apóstolo, é um obreiro fraudulento, é alguém que distorce explicitamente as palavras do Senhor Jesus. Inverte tudo. E engana as pessoas com isso. Arrasta essas pessoas para o erro. A artimanha deles é essa. Eles têm essa engenhosidade, essa criatividade maligna, perversa de fazer isso. E eles têm, eles têm uma empáfia, digamos assim, uma teimosia, uma insubordinação. Eles estão ensinando o que não devem por torpe ganância. É verdade, sem dúvida alguma. Então, nós devemos entender isso hoje. E para que esse entendimento seja completo, eu vou ler aqui um texto agora, o último, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Do versículo... primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Está escrito assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo está falando aqui claramente sobre tudo que eu já falei aqui.
se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Senhor Jesus, existem muitas pessoas hoje que estão nessa condição, ensinando outra doutrina e já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus. É verdade, é uma realidade. Dá para se ver claramente isso, dá para perceber, dá para notar. E quando isso acontece, quando a gente constata que existem pessoas assim, o que você deve fazer? Acreditar neles? Dar crédito ao que eles dizem? Não, não mesmo. Pelo contrário, você tem que fugir deles, escapar, sair fora. Porque eles são homens pervertidos, como diz aqui, ó. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Então, eles têm a mente pervertida, estão privados da verdade. E eles estão supondo que a piedade é fonte de lucro. Você vai cair na lábia desses homens? Você vai dar crédito a eles? Você vai ser arrastado por eles para o erro? Só porque são eles que estão falando essas coisas? É preciso tomar cuidado com isso, pessoal. Porque a sua vida em Cristo, ela tem que estar baseada na doutrina e nas sãs palavras do Senhor Jesus. Unicamente. É isso que você tem que praticar. Você tem que obedecer. Você tem que viver aquilo que o Senhor Jesus falou. As sãs palavras dele vão te tornar um homem prudente. Se você ouviu e pratica as palavras do Senhor Jesus, você é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa casa construída sobre a rocha não vai desabar em tempo algum. Pelo contrário, vai se manter firme. Não importa as circunstâncias, não importa se os ventos, se as águas vão submergir, enfim, não importa nada. Você vai continuar firme em Cristo Jesus, que é a pedra angular da sua vida. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Isso é algo, o que eu estou falando que é algo muito sério. É preciso parar de dar ouvidos para aqueles homens que hoje estão ensinando outra doutrina e não concordam mais com essas palavras de Jesus. Eles deturpam as escrituras para isso. Eles leem textos fora do contexto para te enganar, para te induzir ao erro. Essa é a verdade, sem dúvida alguma. Porque é isso que está acontecendo mesmo. Se naquela época aqui Paulo já falava sobre isso para Timóteo, imagina como está hoje. Porque naquela época já existiam pessoas que estavam ensinando outra doutrina e já não concordavam com essas palavras do Senhor Jesus. Então, imagina como está hoje. Está muito pior do que naquela época. Então, isso é grave demais. É um perigo espiritual que ninguém pode cair nesse erro. Ninguém pode ser envolvido e enredado por esse erro. Não. Não deixe que isso aconteça em sua vida. Assim como eu também tenho que me cuidar para que isso não aconteça com a minha vida em tempo algum. Então, tudo que foi falado aqui é para nos prevenirmos, nos resguardarmos, nos acautelarmos dessas coisas. Porque esses homens estão por aí, disfarçados de ovelhas. Mas por dentro, eles são lobos roubadores, que só querem, e o interesse deles é apenas esse, enganar as pessoas, iludir, desviar elas da verdade. Porque o texto diz aqui, ó, que esses homens eles têm a mente pervertida e privados da verdade. E eles querem fazer muitas pessoas terem a mente pervertida também. Eles querem fazer muitas pessoas, eles querem fazer com que muitas pessoas estejam também sendo privados da verdade, porque eles ensinam coisas erradas. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E espero que você acorde agora e veja se isso não está acontecendo com você.
para que assim você possa voltar para a sã doutrina e para as sãs palavras do Senhor Jesus e cumprir elas e praticar elas diariamente. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.